Muito bem, continuando. Recomendações e exigências da NBR 5410, no que tange aí proteção. Então, a utilização de proteção diferencial residual, né, disjuntor ou interruptor de alta sensibilidade em que os circuitos terminais que sirvam a pontos de tomada de corrente de uso geral e específico e pontos de iluminação em cozinhas, copas, lavanderias, áreas de serviço, garagens no geral. Todo local interno molhado em uso normal sujeito a lavagens. Tá? Então aqui eu estou falando da proteção, tá? Dos circuitos. Pontos de tomada de corrente em áreas externas. Pontos de tomada de corrente que, embora instalados em áreas internas, possam alimentar equipamentos de uso em áreas externas. Pontos situados em locais contendo banheiro ou chuveiro. Então, olha lá, embora os circuitos não relacionados acima possam ser protegidos apenas por disjuntores termomagnéticos, dependendo da realização de alguns cálculos, é mais seguro e recomendável realizar a proteção contra choques elétricos de todos os circuitos através do DR. Então, na verdade, né, como eu falei na aula passada, e já vimos anteriormente, né, esse dispositivo DR, que pode ser um interruptor ou disjuntor, no caso, vamos trabalhar com o disjuntor, né, que é o mais comum, protege contra choque, né? Contra sobrecarga, o termomagnético, sobrecarga, né, curtos e tudo mais. E o DR, diferencial residual, é para choque. Então, se você quer proteger todos os seus pontos de tomada, você pode fazer uso do DR. Se você quer proteger só alguns ou estes que as normas recomendam, principalmente os de áreas molhadas e áreas externas, tá? São os mais interessantes, é que você proteja, tá? Então, a norma fala assim, se você quiser usar o dispositivo DR em todos os circuitos, beleza. Mas pelo menos use aonde tem área molhada, tomada específica, área externa, porque são pontos mais vulneráveis a choques elétricos, tá? Bom, a nossa tabelinha aí, ó, então a gente já tinha feito até a parte da potência, a potência total aqui, né? Nos 12 circuitos que foram distribuídos. E aí, no caso da proteção, que são os disjuntores, né? Nesse caso aqui, desse exemplo, utilizou-se um disjuntor termomagnético com mais um interruptor DR. Isso aí foi uma opção, tá? Do exemplo, mas poderia ter sido disjuntor ao invés de interruptor. Tá? Mas enfim, então eu tenho o disjuntor termomagnético e o interruptor DR. Então quer dizer, o disjuntor vai atuar contra sobrecarga e curto, e o interruptor vai proteger contra choque. E aí, né, o número de polos, então quer dizer, se eu tenho um ou dois polos, né, se vai ser né, fase, neutro e tudo mais. A gente já viu que o disjuntor ele vai proteger, né? Que vai passar nele são as fases, né? E logo abaixo a gente vai ver o posicionamento do IDR. Então eu coloco o número de polos e depois a corrente nominal. Agora, essa corrente nominal aqui, nós vamos especificar o disjuntor pela corrente que passa. A gente tem que calcular baseado com a potência e tensão. Então eu sei que potência, né? Só lembrando aqui, ó, potência é o quê? Corrente vezes tensão. Então, se eu quero saber a corrente, basta eu pegar a potência e dividir pela tensão, tá? Então, se eu pegar aqui 620, né, e dividir por 127, eu vou encontrar aqui uma corrente de 4,85 amperes, aproximadamente 5 amperes, tá? Então, eu sei que o disjuntor termomagnético aqui, ele precisa ser maior do que 5 amperes. Então, né, para garantir aí a segurança, que ele não vai disparar antes, mas que ele vai proteger, né, acima dessa corrente. Tá? Vamos ver aqui.
Mais para frente eu vou voltar nessa parte dos cálculos aí. Na verdade, pessoal, essa potência aqui, né, é uma potência total, tá? Ela é a potência total dividida aí pela tensão total. Nós vamos fazer ela caso a caso, tá? Nós vamos calcular a corrente aqui. Na verdade, nós vamos calcular a corrente nominal e depois como é que fala? A corrente total aqui e depois a corrente nominal da proteção. Então vai ter essa diferenciação aí. Muito bem, agora vamos para os desenhos esquemáticos. Olha aí do quadro de distribuição, como eu falei, ó, barramento de nêutron, tá aqui, barramento de terra, tá aqui, tá? Aí aqui eu tenho o disjuntor termomagnético principal, que vai chegar pelas fases, né? E aí, isso foi a opção, tá? Desse desenho aqui, desse exemplo agora. Então, olha lá, no disjuntor termomagnético entra a fase, depois essa fase entra no interruptor DR. E aí sai para o circuito. E o neutro também. O neutro entra no interruptor aqui, ó. Então sai fase neutro para o circuito 1. A gente sabe que o circuito 1 é iluminação, se eu não me engano, da sala, dormitório, né? Copa, não lembro agora. Mas enfim, o circuito 1. Então vejam, né, que o neutro aqui, um barramento, eu fui distribuindo, porque o IDR, quando eu trabalho com um interruptor, eu posso conectar dessa maneira, tá? Como eu também posso conectar daquela maneira anteriormente, onde só tínhamos disjuntores termomagnéticos. Tá? Então aqui é um exemplo, caso você opte por interruptor. Só que eu nem gosto muito de dar esse exemplo, porque o interruptor quase a gente não usa mais, tá? É praticamente só disjuntor mesmo. Então, seguindo aí, né? No caso de instalação de interruptor DR na proteção geral, a proteção de todos os circuitos terminais pode ser feita com um disjuntor termomagnético. A sua instalação é necessariamente no quadro distribuição, papapá, a mesma coisa, eu já falei sobre isso, né? Contração recorrente e curto-circuito. Essa solução pode, em alguns casos, apresentar o inconveniente de o IDR disparar com mais frequência, uma vez que ele sente todas as correntes de fugas naturais na instalação. Muito bem, então tá aqui, ó, o disjuntor termomagnético e o interruptor DR. Então, eles podem trabalhar de forma principal também, né? Fase, neutro, terra. E vejam a distribuição, né? Agora, aqui nos circuitos, eu só tenho o disjuntor. Eu optei por trabalhar só com o DR vai estar só no central, né? No geral aqui. Então, aqui eu só tenho disjuntor. Então, eu só distribuo as fases, tá? Então, olha lá, o circuito 1, a fase está aqui. E o neutro vai ser um desses pontos aqui, tá? Geralmente é assim que vocês vão ver na maioria das residências. É dessa forma aqui. Tá? Bom, uma vez determinado o número de circuitos elétricos em que a instalação elétrica foi dividida, já definido o tipo de proteção de cada uma, chega o momento de se efetuar a sua ligação. Essa ligação, entretanto, precisa ser planejada, detalhada de tal forma que nenhum ponto fique esquecido. Então, é aquele momento que eu falei para vocês, e agora nós vamos fazer as ligações dentro da planta baixa, unindo aqueles símbolos, né, que representam iluminação, tomadas, né, tudo mais. Para se efetuar esse planejamento, desenha-se na planta residencial o caminho que o eletroduto deve percorrer, pois é através deles que os condutores vão passar. E aí? E para isso, então, né, o planejamento desse caminho, né, que o eletroduto vão ser necessárias algumas orientações. Como é que eu vou, né, como é que eu vou construir, então, essas ligações na planta? Né? Então, vamos lá, o que temos de recomendação? Ó, primeiro, locar primeiramente o quadro de distribuição, né, geral em um lugar fácil acesso que fique mais próximo possível do medidor. Vamos ver se eu estou com um desenho aqui.
da... Deixa eu ver se eu acho a planta. Vou mostrar para vocês aqui. Ao quadro de distribuição aqui, ó. Aqui está esse retângulo aqui, ó, preto é no exemplo que nós estamos seguindo. Então ele é o personagem aí principal, né? O quadro de distribuição dele, ó, tá saindo todos os eletrodutos, né, e circuitos. Bom, partir com o eletroduto do quadro de distribuição, traçando seu caminho de forma a encurtar as distâncias entre os pontos de ligação. A gente não vai ficar fazendo volta, né? Então, o caminho tem que ser muito objetivo para onde ele está indo. Então, o circuito de iluminação, ele tem que ir até os pontos aonde estão a iluminação, a caixa de passagem, né? Onde vai ser instalado a luz, né? Dali, a mesma coisa para as tomadas, né? A simbologia gráfica, para representar na planta residencial o caminhamento do eletroduto, né? Aí a gente já viu, se for laje, linha contínua, se for parede, tracejada, e se for no piso, traço ponto. Vamos lá. Quarta dica. Fazer uma legenda da simbologia, óbvio, né? Tem que ter sempre legenda, e ligar os interruptores e tomadas aos pontos de luz de cada cômodo. Agora eu tenho que fazer, obviamente, a ligação geral. Então tá aqui, ó. Essa é a planta que a gente deixou da última vez. E agora eu vou selecionar, né? Então ali foi selecionado aqui, por exemplo, né? Logo na entrada da casa. Poderia ter sido selecionada em outro ponto também, né? No hall, de uma forma mais central e tudo mais. Para se acompanhar o desenvolvimento do caminhamento dos eletrodutos, tomaremos a planta do exemplo, né, que já vemos estudando, com os números de circuitos representados, iniciando o caminhamento dos eletrodutos seguindo as orientações vistas anteriormente. Então aqui, ó, optou-se, né, por localizar o QDG logo aqui, ó. Essa é a porta de entrada da casa. Tá? Aqui está um medidor. Então tá aqui, ó, quadro do medidor. Tá no muro aqui, né, de fora da casa. Aqui está a campainha, né, esse botãozinho aqui. Aqui certamente é um portão, né? Aqui um jardim, tudo mais, não sei. E aqui está o quadro de medidor, né? Quadro do medidor, perdão. Então eu já sei que daqui do medidor eu vou ter uma ligação para cá. Essa ligação, ela costuma ser no chão, né? Até porque eu posso fazer ela aéreo, mas se ninguém quer fio passando, ninguém costuma fazer isso, né? Fazer essa fiação passando por cima, né? E nem fazendo muitas curvas. Então vamos lá. Determinar o local do quadro de distribuição. Uma vez determinado o local para o QDG, inicia-se um caminhamento partindo dele com um eletroduto em direção ao ponto de luz no teto. Principalmente aqui no caso, né, optou-se pelo teto da sala, e daí para os interruptores e pontos de tomadas dessa dependência. Neste momento, representa-se também o eletroduto que conterá o circuito de distribuição. Então, veja só. Olha lá, ó, dito e feito. Ó. Aqui é meu padrão de entrada, tá? Padrão. Aqui eu tenho um medidor, né? E aí eu venho pelo solo até o QDG. Aqui é meu quadro de distribuição. E aí, bom, vamos fazer o primeiro circuito. Qual que é o circuito? É o circuito 1. Então eu preciso levar desse cara aqui que vai estar ele não vai estar junto, ele vai ter uma altura, né, pessoal? Ele não vai estar, o quadro vai estar né, posicionado na parede, a uma altura do chão que favoreça, né, a todos, né, ligar, desligar os disjuntores e tudo mais. Então vai estar aí a 1,5 m, né, de altura. Diferente, né,
de tomadas que possam, outros pontos que possam estar próximo do solo, mas o quadro vai estar aí nessa altura. Então, até esse momento aqui, a gente não se falou em altura, só para os pontos de tomada, mas o quadro, você não vai colocar ele rente ao solo, né, rente ao chão. Muito bem. Então, para ele vir essa ligação aqui, que une o quadro, né, ao ponto de luz, né, essa, obviamente, ela vai subir até a parede e depois, né, a laje. Então, tá aqui o quadro, imagina aqui tá a parede, né? Eu vou colocar aqui o quadro. Então, a ligação, né, o eletroduto ele vai sair, né, chegar lá em cima, no encontro com a laje, e vai até onde? Até o ponto, a caixa de passagem de luz. Então é isso que ele vai fazer. Só que eu represento, né? Eu posso representar na menor distância aqui possível. Tá? E essa representação aqui, depois, mais lá na frente, eu tenho que informar. Ó, nesse eletroduto vai estar passando o quê? Ó, vai estar passando uma fase, vai estar passando um nêutron, vai estar passando um terra, né? Do circuito 1, do circuito 2, enfim. Tá? E depois eu tenho que representar isso aí, como eu já mostrei anteriormente. Bom, vamos seguir aí o material. E aí, do ponto de luz, vejam que do QD veio para o ponto de luz e do ponto de luz foi na laje e depois desceu na parede, para esse ponto de tomada, para esse ponto de tomada, para esse ponto de tomada, esse ponto de tomada e esse interruptor. Então, lá na sala, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos de tomada e 2 interruptores, né, que são o three-way, né, um interruptor em paralelo. Então, veja, eu levei a fiação do quadro até esse ponto de luz e do ponto de luz eu distribuí, tá? Uma fase, porque o circuito é o mesmo, não é? Se o circuito é o mesmo, é a mesma fase, tá? Então tá aqui, ó, a mesma fase, mesmo nêutron, ó. Fase, então aqui vai passar quem? Para ir para essa tomada aqui, ó, vai ter uma fase, né? Vai ter um nêutron e vai ter um terra. Tá indo para essa tomada. Opa, mas aqui eu tenho uma tomada com um apagador. Eles estão juntos. Tá vendo? Eu tenho um interruptor aqui, ó, em paralelo. Então, na verdade, o interruptor, eu vou ter quem? Um retorno, tá? Eu só tenho aqui o circuito 3. Aqui também eu só tenho o circuito 3, né? Aqui também, aqui também. Ah, mas essa tomada aqui, eu não precisava vir aqui, ó, e trazer para cá. Eu poderia utilizar a parede. Por quê? Porque são duas tomadas que estão, como é que fala? Na mesma altura. Elas são tomadas que estão lá bem próximo do chão, né? Então, elas estão próximo lá do rodapé. Então, eu posso utilizar a parede. Eu não preciso ir na laje e depois descer a parede aqui. Eu posso ir pela parede, ó. Indo pela parede, eu gasto menos cabo, menos eletroduto, né? E como isso aqui está rente ao chão, não tem problema com relação a ocupar espaço no meio da parede. Então vejam que essa ligação, isso é uma arte, né? Isso é uma forma de você precisa otimizar, né? Você precisa desenvolver essa ligação da melhor forma para você o quê? Economizar fio, economizar eletroduto e fazer de forma segura. Legal? Veja só como é que ficaria o desenho em 3D. É isso que eu acabei de falar. Ó. Lá do padrão, que é esse ponto aqui, do medidor, vem pelo chão até o QDG, tá aqui. Aí do QDG sobe um circuito até a lâmpada e aí distribui lá. Distribui para o interruptor, para a tomada. Tomada, 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 tomada. Então essa é uma imagem 3D, né? Exatamente do desenho anterior. Fica muito mais claro, né? Olha, esse desenho aqui, né, representa exatamente esse desenho 3D. Então, como é que fica claro o entendimento, né?
perceptível, né? A tomada, a altura que ela vai estar, certo? E a forma onde está o eletroduto. Depois é só passar os fios, né? E distribuir, e aí notificar, né? E indicar para o instalador quais fios vão estar passando em cada ramo desse eletroduto aqui. Então, olha lá, ao lado, vê-se em 3 dimensões o que foi representado na planta residencial, que é isso que eu acabei de mostrar. Olha que legal, vamos continuar aqui. Do ponto de luz do teto da sala sai um eletroduto que vai até o ponto de luz na copa. E daí para os interruptores e pontos de tomada. Para a cozinha, procede-se da mesma forma. Então, veja. Aí agora, né? Então, olha lá. Do ponto de luz do teto da sala sai um eletroduto que vai até o ponto de luz da copa. Aqui eu tenho a sala, aqui eu tenho a copa. No caso aqui, ó, o desenho está mostrando que, na verdade, veio do ponto de luz, veio do QDG, olha lá. Do que veio um passando pela laje e foi até o ponto de luz. Então tem esse primeiro aqui, ó, certo? Tem esse primeiro aqui que foi para a sala, do QD foi para a sala, e tem esse na laje que foi para o circuito 2. Então, houve uma inconsistência nisso aqui, né? Mas vamos ver aqui. Mas olha, do QD também tem como é que fala? Tem 2 tubulações que passam no piso, ó. Uma que vai direto ao circuito 5 de tomadas, tá? Aí, ó, passa pelo chão, ó, e vai até o 5 da copa, e que emenda aqui com o 7, tá? Veja, por que ele fez isso? Justamente para não poluir tanto, né, o caminho da laje e usar a parede, né? E, inclusive, o circuito 5, o circuito 7, lá, o circuito 12 são tomadas, né? O 12 é tomada de uso específico, o 7 e 5 são de potências maiores, né? Então, onde pode ser colocados eletrodomésticos e tudo mais. Então, optou-se por utilizar a parede em linha reta. Olha para você ver, aqui só tem uma curva. Eu saio do QD e só tem essa curva aqui, ó. E dali eu já saio na parede e vou distribuindo. Melhor do que subir na laje. Imagina, vai lá para o ponto de luz, depois vem para um ponto de tomada, desce, né? E outra coisa, aqui, ó, mostra pra gente isso aqui, ó, onde eu estou passando a caneta vermelha aqui, ó. Isso aqui é uma janela, tá? Então, na verdade, essa tubulação está passando abaixo da janela. Está próximo tem uma, né? Ela já não tá, ela não é tomada de chão, né? Ela é média altura, justamente porque aqui você pode ter um aparador, alguma coisa assim, né? E vai querer conectar alguma coisa próxima. Então ela está próxima da janela, mas a tubulação vai estar passando embaixo. Né? E olha para você ver, eu fiz pouca curva, fui em linha reta e posso passar aqui, né, o cabeamento do circuito 5, 7 e 12. Então, quer dizer, essa distribuição dos eletrodutos, isso faz parte, né, da criação e dessa otimização, ver como é que vai ficar, né? Muito bem. Então, pelo desenho, a gente começa a observar, então, isso aí, olha. Eu tenho outro aqui do QD que vai pelo chão, ó, passa pelo 6 e vai pelo 6, circuito 6. Tá? Pessoal, isso é importante frisar que isso é uma sugestão. Obviamente, aqui foi feito da forma mais otimizada, né? Da forma mais profissional possível, que gaste menos materiais. Então, você pode usar a parede, o chão ou a laje para passar a tubulação. Então, você tem que pensar o melhor caminho que seria. Né?
fazendo o mínimo de quinas possível também, né? Porque passar fio em quina é muito problemático. Olha como é que ficaria em 3D agora, isso que eu acabei de falar. Então, ó, eu passei aqui do QD, ó, não foi do ponto de luz 1 para o 2, não, foi do QD, eu vim aqui na laje e passei para o 2, então o circuito 2 está aqui, né? Esse é o circuito 1, né? Tá aqui, ó, o circuito 1, e aqui é o circuito 2, ó. Então saiu o circuito 1, agora é o circuito 2, ó. Né? Veio aqui, opa, só que aí eu tenho esse que veio pelo chão, ó. Né? Eu tenho esses dois que vieram pelo chão aqui e passou. Olha lá. E aí veio, né, o 12, o 7, se eu não me engano, né, e o 5. Então aqui está o circuito 5. Aqui, se eu não me engano, é o 7. E aqui é a tomada do 12. Veja, eu andei em linha reta. E é lá debaixo de quem? Da janela. Né? Então eu tenho uma janela aqui. E são tomadas que ficam ali um pouco abaixo da janela, né, justamente porque você vai colocar um aparador ou um móvel, né? E que ali você vai ter algo que possa ser conectado, né? E aí você tem uma disposição de uma tomada ali. E veja, ela está aqui, ó. Ela veio pelo solo. Então ela saiu do QD e veio pelo chão, ó. Uma veio para cá e foi pro, se eu não me engano, esse é o circuito 6, né? E esse aqui veio para cá, para esse, né? Esse circuito aí, que é 5, depois o 7. Bom, é importante que depois vocês, né, peguem esses materiais, os vídeos, façam esses caminhos para vocês entenderem legal como é que é feita essa distribuição. É muito simples, né? E é uma arte, realmente, né? Para os demais cômodos da residência, partes com outro eletroduto do quarto de distribuição fazendo as outras ligações. Então, na verdade, nós fizemos metade da casa, né, com essas ligações ali. Quer dizer, né, sala, copa, depois cozinha, não foi isso? A cozinha também está aqui. Da cozinha, eu tenho a conexão. Aí eu não busco, tá vendo? Já ficou longe para buscar do QD. Então, eu posso tentar utilizar aí, ó, eu passar pelo mesmo eletroduto do circuito 2 e do 2. Aliás, a área de serviço está no circuito 2, então é o mesmo circuito, tá vendo? A divisão de circuitos, ela vem para facilitar isso aqui também, né? Para eu poder também traçar esse caminho, né, de forma mais otimizada, ó. Então, do QD veio para o circuito 2 alimentou a copa, cozinha e área de serviço. Aí, ó. Os pontos de tomadas, arandela, a área de serviço, né, veio para cá, que é o interruptor, e tomadas. Opa, mas dentro da área de serviço eu tenho aqui o circuito 10. Aí o circuito 10, opa, esse circuito aqui ele tem uma potência maior, né? Eu vou reservar ele para a máquina de lavar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar como eu vou ter, né, um caminho específico para ele, eu vou passar pelo chão. Então, lá, sai do QD, faz né, uma volta aí, poderia estar fazendo pelo outro lado, né, também. E eu vou aproveitar o caminho do 6 aqui, que ele passa, ó, e levar lá para o 10. Então, olha que interessante, né? Eu tenho diversas possibilidades, tá, pessoal, para fazer esses caminhos. Mas, geralmente, é um padrão assim que a gente vai seguindo. Bom, agora olhando o outro lado, né, vamos colocar assim o lado direito da casa, vejam. O circuito 1, iluminação, dormitório 1. Olha lá, o circuito 1 é o banheiro, é o hall e é o dormitório 2. Então, veja, olha o caminho. Sai do QD, passa para o primeiro ponto de luz aqui, do dormitório 1. Depois vai para o ponto de luz, né, na laje, para o banheiro. Depois vai para o hall, tudo na laje. E depois vai para onde? O dormitório 2. Então, quer dizer, eu levei, né, do QD aqui, ó. Então, olha só. Do QD foi para o
ponto de luz, né, do dormitório 1, depois banheiro, depois hall, e do hall dormitório 2. Olha só. E aí foi da laje, aí desceu para as tomadas, interruptores, né, no dormitório, no banheiro, né, e no dormitório 1 e 2 e no hall. Mas aqui tem um detalhe, opa, novamente aqui é o circuito 11. Quem que eu tenho no circuito 11? O chuveiro, alta potência, né? Então eu vou ter um circuito separado para ele. E aí, ó, eu peguei do QD, passei na laje e desci lá no chuveiro. Por quê? Porque é uma fiação de alta potência, vai passar uma corrente muito alta aqui, né? É um fio mais grosso, é um fio mais caro, e eu não quero, né, que ele fique junto dos outros, porque ele pode esquentar muito, né? Ele vai ter uma seção, uma área de seção maior, uma bitola diferente, e eu não quero passar ele juntos, então eu vou ter um eletroduto só para ele. Tá vendo? Muito bem. Vamos lá. Mais o que aqui? Então é isso. Eu acho que eu percorri tudo aqui, né? Todos como é que fala? Todos os circuitos e todos os pontos de luz e tomadas da casa. Você vê que quando a gente vai fazendo passo a passo, a gente vai entendendo melhor, né, os caminhos, por que foram escolhidos esses caminhos, né? E depois que foi na laje ali, desce para as tomadas e pontos de luz, né, interruptores, convencionalmente. Quando eu tenho alguns pontos específicos de tomada, geralmente eu passo, né, ou em outro caminho pela laje ou pelo chão. Muito bem. Olha lá, uma vez representados os eletrodutos, e sendo através deles que os condutores dos circuitos irão passar, pode-se fazer o mesmo com a fiação, representando-a graficamente através de uma simbologia própria. É o que eu falei anteriormente, né? Então, fase, neutro, proteção e retorno. Para empregá-la, primeiramente precisa se identificar quais cabos estão passando dentro de cada eletroduto, tá? Então, agora, nós vamos colocar mais informação nesse emaranhado aqui, ó. Aqui eu já tenho representação das tomadas, dos circuitos, dos pontos de iluminação, né? Dos interruptores, do quadro, dos eletrodutos. Então, os eletrodutos são as mangueiras, tá? E agora eu vou passar os cabos, né? Então, quer dizer, os cabos vão estar dentro dessas mangueiras aqui, dos eletrodutos. Eu tenho que informar o que é o que. Eu tenho que me informar agora o que está passando ali, se é uma fase, né? Se é um neutro, se é um terra, e de onde que ele está indo, né? Para onde que ele vai. Se é retorno. Muito bem, então tá lá, ó. Proteção, fase, neutro e retorno. Essa identificação é feita com facilidade desde que se saiba quais são ligados às lâmpadas, interruptores, né, e pontos de tomada. Serão representados a seguir os esquemas de ligação mais utilizados em uma residência. Então agora esses desenhos, eles são bem interessantes porque eles ajudam nesse entendimento do que está passando ali, tá? Então, olha lá. Ligação de uma lâmpada com um interruptor simples. Então tá aqui, ó, tá? Eu tenho lá no teto o meu círculo, não é isso? Com a potência, por exemplo, 100, o circuito, peraí, deixa eu desenhar um pouco maior aqui. Então eu tenho lá a potência, eu tenho lá o circuito, né? E aqui é o comando, a gente vai ver que tem letras, né? Eu vou colocar A, B, C, D, E tudo mais. Essa bolinha aqui, né, obviamente é isso aqui. É onde está a caixa de passagem, onde ali eu vou receber, né, eletrodutos, que são, os eletrodutos são isso aqui, ó. É a mangueira, né, a tubulação, vamos dizer assim. Então tá aqui, ó. Então o eletroduto está vindo aqui, ó. Pois bem, e aí, o que está vindo então? Ó, tá vindo aqui um neutro, uma fase e um terra. E aí, quando eu preciso colocar uma lâmpada, né? Nesse ponto aqui vai estar uma lâmpada. Então aqui vai estar uma lâmpada. Desenhar assim, né?
Aqui está uma lâmpada. O que eu preciso da lâmpada? Eu preciso a lâmpada, eu vou conectar ela, primeiramente, o terra, eu conecto na carcaça, né? Ou na própria boquilha, tá? Na luminária. Aí depende, o fabricante vai te falar o melhor lugar, tá? Para aterrar. Ele tem um ponto de neutro, então um ponto aqui é o neutro. Então eu já puxo um neutro aqui, o meu barramento de neutro está passando aqui, eu já puxo um ponto. Mas a fase eu não ligo direto. Por quê? Porque a fase eu vou ter que colocar um interruptor. Certo? Eu tenho que ter um interruptor. O interruptor está lá na parede. Né? Então a fase, ela sai lá da laje, né? Ela desce pelo eletroduto até chegar onde? No interruptor. Esse cara aqui é o interruptor. Que, por exemplo, né, é o meu S, né, simbolizado lá pelo meu S. Então aqui é mangueira também, né, que vem descendo a parede. Pronto. Eu também preciso, aqui é eletroduto, ó, até chegar no meu interruptor. O que tem aqui nesse eletroduto? Tem uma fase e tem um retorno. Não é isso? Porque vem a fase até o meu S. Aqui eu tenho a chave, que eu posso ligar e desligar, né? Fazer esse movimento. Só que daqui para frente não é fase. A gente chama de retorno. Inclusive, a gente usa até outra cor. Tá? E ele tem outro símbolo, que é esse risquinho menor. Então, a fase é o risquinho maior e o retorno é o risquinho menor. Nesse eletroduto aqui de cima, lá, ó, o que está passando? Está passando uma fase, está passando um neutro e está passando um terra. Certo? O que continua nesse eletroduto para lá? A mesma coisa. Então aqui ó, tem uma fase. Como é que eu faço essa simbologia aqui? É com um fio só. Então eu tenho uma fase, um neutro, opa, terra. Aqui é a mesma coisa, uma fase, um neutro e um terra. Tá? Muito bem. E aí, quando eu tenho mais de uma fase passando, né? O neutro e terra é neutro e terra, né? Eu tenho um barramento, é o mesmo ponto que está lá na caixa, tá? Então eu não tenho diferenças, né? Eu tenho um neutro, mesmo neutro comunica com todos os aparelhos, o terra comunica com todos, é o mesmo ponto, mas a fase são pontos diferentes, né? Inclusive a fase vem dos disjuntores, né? Então eu tenho duas fases que chegam lá no QDG, mas depois eu tenho as distribuições dessas fases em circuitos. Então, eu vou simbolizar que circuito é esse. Eu já sei que é um 1. Esse aqui pode ser um 1, por exemplo. Né? Então, aqui eu posso, depois eu vou colocar que esse cara aqui é do circuito 1. Tá? Então, a gente vai vendo à medida aí dos exemplos. Então, lá, ligar sempre a fase ao interruptor, o retorno ao contato do disco central da lâmpada, o neutro diretamente ao contato da base, rosqueada, o condutor terra à luminária metálica. Então, essa é a ligação clássica, tá, pessoal? Do interruptor simples e iluminação. Aí depois, mais de uma lâmpada com interruptor simples. Então, aqui eu tenho lâmpadas em paralelo, tá? A gente liga a lâmpada em paralelo, tá? Porque senão, se uma queimar, se elas estiverem em série, né, não existe isso. Uma queima, o circuito abre, né? Não existe isso. Em ligação elétrica, né? São paralelas. Então, veja só, eu tenho aí a minha tubulação, lá, meu eletroduto está passando uma fase, está aqui a fase, um neutro, um terra, tá aí, ó. Aí chega numa caixa de passagem, onde eu tenho uma lâmpada, eu tenho duas caixas de passagem, eu puxo o terra, um neutro, o terra eu aterro na boquilha, o neutro no ponto da lâmpada, e o retorno, né? Esse retorno vem de onde? Do interruptor. Olha lá, o mesmo retorno. Então aqui, ó, na hora que eu ligar esse interruptor aqui, eu acendo as duas lâmpadas ao mesmo tempo. Mas olha só, nesse trecho do eletroduto aqui agora, ó, eu tenho uma fase, um neutro, um terra e quem? Um retorno agora. Então nesse trecho aqui do eletroduto, ó, aqui eu tenho um retorno. E aqui também se eu tiver outros para frente, né? Se eu tiver mais lâmpadas conectadas no mesmo ponto.
E é isso. Né? Então eu começo a ter essa percepção do que está passando dentro de cada trecho de eletroduto e eu preciso informar isso aí para o projetista, para o cara que vai instalar, precisa estar no desenho. Olha o three-way aqui, né? O famoso three-way ou interruptor em paralelo, né? Então olha que interessante, ó. Chegou um neutro, né? Uma fase, um terra, então a fase vem, e aí eu tenho agora, eu vou fazer uma ligação three-way. E o que é esse three-way? É um interruptor lá que ele continua tendo, só que ele tem dois pontos. Ó, o simples, ele só tem um ponto, né? Agora eu coloquei um outro ponto. Então, na verdade, quando eu desligo ele, aqui quando eu desligo, ó, esse ponto está desligado, ele fica no ar, né? Tá vendo? Quando eu conecto ele, ele encosta no retorno e fecha o circuito. Quando eu desencosto, ele fica no ar, ele desconecta. Aqui não, quando eu desencosto e venho para cá, por exemplo, ele conecta outro em outro retorno. Então, na verdade, eu consigo, né, ligar e apagar de qualquer interruptor. É assim que funciona o three-way. Legal? Então, veja, vem uma fase até o meu interruptor. E a fase vai em um interruptor só. Tá? E aí, por exemplo, eu fechei né, e apertei meu interruptor, ele veio para esse retorno aqui, ele veio para esse retorno, opa, está desligado. Então eu desliguei a lâmpada. Tá? Eu desliguei a lâmpada. Se eu quiser ligar a lâmpada, eu preciso vir aqui e fazer isso, porque aí o circuito vem para cá, opa, e vem para a lâmpada. Então veja, agora se eu vim aqui e desconectar para cá, né, o que eu faço? Eu apago, porque aí esse circuito está aberto. Né, eu mudei ele para cá. Então se vocês fizerem esse caminho, tá? Depois com calma, vocês revejam isso aqui, vocês vão ver que eu consigo ligar e desligar essa lâmpada de qualquer um dos dois interruptores. Tá? Esse é o clássico e famoso freeway, ou seja, três caminhos, né? E olha que interessante, ó, nesse eletroduto aqui, ó, né, que está à nossa esquerda, eu tenho uma fase e dois retornos, tá? Uma fase e dois retornos. Aqui eu tenho três retornos. Então o eletricista ele já sabe, opa, isso aqui é um three-way. Muito bem. Isso aqui é só uma ligação equivalente aqui embaixo, né? Só para ficar mais fácil esse entendimento desses três caminhos, né? Então aqui vem a energia vem por aqui, passa por aqui, se estiver fechado. Então a luz está desligada. Se eu vier nesse interruptor aqui, né? E ligar e apertar aqui, ele, liga. Ou se eu vier nesse interruptor aqui e para cá, liga. Se eu jogar esse para cá, desliga. Ou se eu jogar esse para cá, desliga também. Beleza? Bom, mais uma ligação aqui, ó, comandada de três ou mais pontos paralelos ou intermediários. E aí eu posso ter o four-way, né? Eu posso ter quantos interruptores eu quiser, tá? Eu só vou aumentando o número de retornos, né? E com isso, de possibilidades de caminho, tá? Então esse aqui é o four-way. Vou deixar para que vocês possam fazer esses caminhos aí, tá? E ver que eu tenho agora três interruptores, né? Eu consigo de qualquer um ligar e desligar a lâmpada. Beleza? Uma lâmpada externa agora, tá? Então, nada mais, nada menos, mesma coisa, né? Então eu tenho a fase que vai até o interruptor, o retorno que vai até a lâmpada, neutra e terra na lâmpada. Tá? Muito bem. Agora tomada de uso geral, monofásica, então olha lá. Então vem quem? Uma fase, né? Um neutro e um terra. E um terra. Deixa eu melhorar aqui.
Então, a fase, um neutro e um terra. Nesse outro aqui, fase neutro terra, tá? Então, aqui são os pontos de tomada. Quer dizer, eu estou passando, por exemplo, pela laje e descendo na parede até as tomadas. Aí desce quem? Uma fase, um neutro e o terra, porque são tomadas monofásicas, né? Um esquema equivalente, né, para que vocês possam ver, e de uso específico. Opa, a de uso específico agora eu tenho que ver se vai ser, né, fase neutra, no caso monofásica, né? Então vai ser fase neutra e terra, ou se vai ser bifásica, fase-fase. Então tá aqui, né? Fase, fase e o terra, tá? Então pode vir da laje, pode vir do chão, né? Mas está aqui a simbologia dos cabos que estão passando ali dentro, tá? Bom, para a gente fechar essa parte aqui de simbologia, tá? Vamos lá. Sabendo-se como as ligações elétricas são feitas, pode-se então representá-las graficamente na planta, devendo sempre representar os condutores que passam dentro de cada eletroduto, através da simbologia própria, né? É o que a gente está fazendo, e identificar que circuitos pertencem. Por que a representação gráfica da fiação deve ser feita? A representação gráfica da fiação é feita para que, ao consultar a planta, se saiba quantos e quais condutores estão passando dentro de cada eletroduto. Tá? Então, quantos e quais condutores estão passando dentro de cada eletroduto, bem como que circuito pertence. Eu preciso sinalizar isso no projeto, tá, pessoal? Isso é importantíssimo. Recomendações. Na prática, não se recomenda instalar mais do que 6 ou 7 condutores por eletroduto, tá? Visando facilitar a enfiação ou retiradas dos mesmos, além de evitar a aplicação de fatores de correção por agrupamento muito rigorosos. Então, quer dizer, quanto mais condutores você coloca no mesmo eletroduto, né, mais problemas você tem ou pode vir a ter. Então, tem essa recomendação aí. Então, para exemplificar a representação gráfica da fiação, utilizaremos a mesma planta do exemplo aí que a gente está seguindo, tá? Que é essa plantinha aqui. Nós paramos aqui, ó, né? Nós distribuímos todos os eletrodutos, estão todos aí passados, os pontos de tomada, de luz, circuito e tudo mais, a legenda, e agora a gente vai começar, tá? A colocar, né, dentro de cada trecho aqui desse eletroduto, quais cabos que estão passando ali, né? Então, se é fase neutra e terra do circuito 1, tá? Do circuito tal, e ou se tem retorno e tudo mais. Então agora a gente vai começar a fazer esse trabalho, né? Nesse vídeo eu vou encerrar por aqui, no próximo vídeo a gente continua agora inserindo graficamente, né, a simbologia dos condutores dentro dos eletrodutos. Ok? Muito obrigado.